Graças a Deus. Amada igreja, o tema da nossa pregação hoje é que nós devemos se preparar para estar ao lado do Senhor Jesus. Por isso, eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar neste momento, se sintam. A Bíblia diz assim, irmãos, olha só: buscai o Senhor, buscai o Senhor. Posso continuar? Amós, capítulo de número 4, capítulo de número 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Vou repetir. Portanto, assim te farei, ó Israel. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Irmãos, hoje em dia nós estamos vendo o avanço do Evangelho de Cristo, o número de igrejas avançando, pessoas que se denominam cristão, crente, hoje em todas as áreas da sociedade, desde o alto escalão até o mais simples da sociedade, nós temos pessoas evangélicas no meio. Hoje o Evangelho, ele cresceu muito, mas a grande verdade que hoje em dia, olha, pouco se fala acerca da preparação para com Deus. Por isso que o tema da nossa pregação hoje é que nós devemos se preparar para se encontrar com Deus. É óbvio que existem dois encontros com Deus. Por exemplo, existe aquele encontro, que nós temos com Ele aqui nesta terra, em forma espiritual. É aquele encontro que você tem, por exemplo, quando você recebe uma cura, quando você recebe uma bênção, um milagre, quando você busca a presença dEle, quando você está orando diante dEle, você sente aquela coisa gostosa, aquela alegria, aquele prazer, aquela felicidade no seu corpo. Ou seja, você não está vendo, mas o seu espírito está vendo ao Senhor Jesus. Então nós temos um encontro com Jesus nessa terra em forma espiritual. Só que vai ter um dia, irmãos, que nós vamos encontrar com Jesus face a face. Vai ter um dia que nós vamos se encontrar com o Senhor Jesus face a face. E é óbvio que para ter esse encontro com Jesus tem que haver uma preparação. É como, por exemplo, a mulher ou o rapaz que ela vai se casar. Vamos falar da mulher. A mulher, quando ela vai se casar, ela se prepara. Ela não vai de qualquer jeito. Ela não vai lá de sandália ou de chinela havaiana. Ela não vai com o cabelo despenteado. A mulher, quando ela vai se encontrar com o seu noivo, o seu futuro marido, então ela se prepara. Existe uma preparação para a gente se encontrar com o Senhor Jesus. Por que muitas pessoas até então não teve encontro com Jesus? Porque não se preparou. Enquanto você não se preparar para você ter um encontro espiritual com Jesus, você não vai ter. Então tudo tem uma preparação. É como, por exemplo, aquele time de futebol que quando chega em final de Copa do Mundo, não, eles não vão de
despreparados, existe uma concentração, eles não podem beber, eles não podem ficar em casa naquele dia, eles não podem, por exemplo, ficar de ressaca no outro dia. Eles se preparam, eles vão preparados, porque eles sabem que aquele jogo é importante. Então, para nós se encontrarmos com o Senhor Jesus, existe uma preparação. Por isso, Amós falou: assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Nós temos que estar preparados, irmãos, para se encontrar com Deus. Olha, para se encontrar com Deus, não tem que ser um momento despreparado. Por exemplo, o primeiro pregador, o primeiro pastor que esteve nesta terra foi o Noé. Você sabia disso? Noé foi o primeiro pregador. E qual foi a mensagem que o Noé pregava? Noé, ele pregava acerca da salvação, porque a Bíblia diz que a terra estava corrompida, era a pessoa casando, descasando, eram as pessoas vivendo uma vida errada, até que Deus falou para Moisés: Moisés, constrói uma arca. Tem muitas pessoas que pensam que a arca que o Moisés demorou 100 anos para poder construir era uma arca só para ele e para a sua família. Não, tanto que o Noé, enquanto estava construindo a arca, quando as pessoas passavam e perguntavam por quê, o Noé pregava: olha, se prepara, o mundo vai acabar com água, olha, o mundo será destruído, se arrependa, olha, vem, se prepara para você estar comigo, porque essa arca é a arca da salvação. Então o Noé, durante 100 anos, o Noé pregou a mesma mensagem. Ele não enjoou de pregar aquela mensagem, a mensagem da salvação. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que quando o tempo chegou, Noé e a sua família se prepararam, eles entraram na arca. Mas como aquelas pessoas que ouviram o Noé não se prepararam e não entraram, a Bíblia diz que elas morreram. E a Bíblia diz que depois elas começaram a bater na porta da arca: Noé, abre a porta da arca. Porém, a Bíblia diz que quem fechou aquela porta foi o próprio Deus. E é aquilo que diz a Bíblia, irmãos: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Nem que Noé quisesse, ele ia conseguir abrir aquela porta, porque foi o próprio Deus. A Bíblia diz que foi a própria mão de Deus que fechou aquela porta. Então entenda uma coisa: existe na vida uma preparação. Tem muitas pessoas que elas querem se encontrar com Deus, que elas querem prosperar, que elas querem ser felizes, mas elas não se preparam. Então olha o que o Espírito Santo está falando para você: você tem que ser uma pessoa mais preparada. Tudo na vida, irmãos, para a pessoa se dar bem em alguma coisa, para a pessoa ela se dar bem em algo, ela tem que estar preparada. Então a vida é uma preparação para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Pessoas despreparadas não chegam aonde ela quer chegar. Até para poder se encontrar com Deus, nós temos que se preparar. Amém, pessoal? As coisas de Deus não é bagunçada ou desorganizada como algumas pessoas pensam. Não, a Bíblia diz que as coisas de Deus é sempre feita com ordem e com decência. As coisas de Deus, para quem não sabe, é bem organizada. Amém, pessoal? E aí no livro de Mateus, no capítulo 25, por favor, abra a sua Bíblia, por gentileza.
Mateus capítulo 25, o próprio Senhor Jesus, ele conta para nós uma história muito interessante. Mateus no capítulo 25, o Senhor Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens. E olha o que diz aí, irmãos, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com o noivo. 5 delas eram nessa e 5 prudentes. As nessa, aos tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte nem a nós e nem a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Então presta atenção aqui. O Senhor Jesus fala que tinha 10 virgens. 10. 5 dessas virgens eram nécias, 5 eram prudentes. A Bíblia diz que todas elas traziam algo em comum, trazia a lâmpada. Você sabe que antigamente o que se fazia a lâmpada se manter acesa era o azeite que ela colocava dentro dela. Então dentro da lâmpada tinha o óleo, o azeite. E o que aconteceu? A Bíblia diz que todas elas ouviram à meia-noite. Você sabe que à meia-noite é o horário que está mais escuro. À meia-noite, aquelas virgens ouviram o grito do noivo, e elas pegaram as suas lâmpadas e elas foram se encontrar com o noivo. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que aquelas virgens que eram prudentes, elas ouviram o grito, só que elas não sabiam se o noivo iria demorar ou não. Então o que elas fizeram? Elas encheram a sua lâmpada de azeite. Aquelas nessas, elas pensaram com ela: ah, mas o noivo, nós vamos se encontrar com o noivo já está pertinho, o noivo não vai demorar. Não, deixa eu pegar aqui minhas lâmpadas. E elas pegaram de qualquer jeito, elas não se prepararam. Elas não prepararam o azeite. Do jeito que estava a lâmpada delas, elas foram se encontrar com o noivo. E aí, irmãos, o que aconteceu? No caminho, a lâmpada, a luz da lâmpada daquelas viúvas, daquelas virgens, das nessas, começou a enfraquecer. E ela chegou para as prudentes e disse: olha, me dá um pouquinho do seu azeite, para mim poder encher a minha lâmpada, porque a nossa luz está apagando. E as prudentes disseram para ela: não, se eu dar para você, vai faltar para mim. Se eu dar para você, vai faltar. Faz o seguinte: vai aonde vende e comprai. Vai aonde vende e comprai. Olha só a diferença. Umas estavam preparadas e outras não. Umas estavam preparadas e outras não.
Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: na vida tem que ter uma preparação para tudo, até para mim poder pregar para você, até para mim poder ministrar esse culto. Eu tive que ter uma preparação espiritual, além de ter uma bagagem de mais de 20 anos de ministério. Eu tive que orar, eu tive que pegar a Bíblia, eu tive que ler, eu tive que pedir a Deus, uma inspiração para poder trazer uma mensagem em cima daquilo que eu estava lendo. Ou seja, eu não vim aqui para esse culto de qualquer jeito. Na vida é assim, com Deus é assim. Para tudo nós temos que se preparar. Infelizmente, tem muitas pessoas querendo servir a Deus sem se preparar. Então olha que interessante, aquelas 5 virgens, elas pegaram, as 5 prudentes pegaram os azeites e elas se prepararam, encheram a lâmpada de azeite até a boca. As outras 5 fizeram de qualquer jeito. Aqui a prova. Existem 2 tipos de pessoas na igreja, irmãos, e aí é a diferença, porque uns são abençoados e outros não, porque uns vencem e outros não, porque umas pessoas se preparam para se encontrar com Deus, quando nós lemos lá Amós capítulo 4 versículo 12, que uns se preparam para se encontrar com Deus, outros não, outros vão de qualquer jeito, outros vão como se Deus fosse bagunça, bagunçado, vai de qualquer maneira. Não, tem que ter uma preparação. Por exemplo, se você ler a história do Senhor Jesus, você vai ver que quando Jesus era criança, jovem, uma jovem criança, a última aparição de Jesus como criança foi com 12 anos de idade, lá pregando para os doutores do templo. Você vai ver que dos 12 até os 29 anos, Jesus desapareceu, podemos dizer assim, da história. Aonde estava Jesus nesse período? E aí, quando chega com 30 anos, Jesus aparece para poder ter um ministério de 3 anos. Por que isso? O que nós podemos entender com isso? Irmãos, entenda uma coisa: quando a pessoa é bem preparada, quando a pessoa se prepara, olha, em 3 anos ela vira o mundo de ponta cabeça, como virou o Senhor Jesus. Quando a pessoa está preparada, porque tem pessoa, mas poxa, por que Jesus não teve um ministério maior? Jesus se preparou 30 anos, podemos dizer, para pregar 3, para ter um ministério de 3 anos, mas o ministério de Jesus revolucionou o mundo inteiro, porque Jesus estava preparado. Quando a pessoa está preparada, meu irmão, em 3 anos a vida da pessoa muda, ela vira um mundo de ponta cabeça. Eu sei que tem pessoas aqui que estão batalhando há 30, 40, 20, há 10 anos e a vida não vai para frente. Se você tiver uma pessoa preparada com Deus, em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses, ou talvez em 1 mês, a sua vida vira de ponta cabeça. Diga glória a Deus. É só estar preparado para isso. Agora entenda uma coisa, irmãos. Não é essa preparação que você vê por aí, não. Deixa eu me preparar, fisicamente. Não, essa preparação materialmente, mecanicamente, não. Nós devemos se preparar para se encontrar com Deus. Eu não sei se você se lembra daquela palavra que o Senhor Jesus falou, uma palavra muito bonita. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Aí, irmão, quem tem o azeite se encontra com o noivo. Quem
tem o óleo, a lâmpada não apaga. Quando você se preocupa com o Espírito de Deus na sua vida, mas será se o Espírito de Deus vai se agradar se eu tomar essa atitude? Será se o Espírito de Deus vai se agradar de eu falar desse jeito? Será se o Espírito de Deus ele vai se agradar se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? Não, hoje é dia de cultuar a Deus, hoje eu vou lá na igreja buscar o Espírito Santo, hoje eu vou lá na igreja adorar a Deus. Quando você se preocupa com o azeite, a sua lâmpada não apaga. E tem mais, você se encontra com o noivo. E olha o que aconteceu, voltando ao texto, versículo de número 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as portas. E fechou o que, pessoal? Quem fechou a porta? O noivo. Quem fechou a porta? Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só. Jesus, irmão, não é aquele que só abre a porta, não. Ele também fecha. Nós temos ouvido e visto o evangelho por aí, que Jesus só abre porta. Mas tem pessoas que se esquecem que Jesus também fecha. Lembra que eu falei para você de Noé? Quem fechou a porta? Deus. Olha o que aconteceu aqui. Deus também fechou a porta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus tem poder para fechar a porta do sofrimento na sua vida. Jesus tem poder para fechar a porta do desemprego na sua vida. Jesus tem poder para fechar a porta da dor, da doença, da miséria, do fracasso, do vício na sua família. Jesus tem poder para fechar essa porta de sofrimento, e Ele tem poder de abrir uma porta de felicidade para você, porque a minha Bíblia diz, no livro de João, capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta, e a porta está aberta, irmão. E Ele disse: aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Ele fecha a porta e abre outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique preocupado não, porque se a sua vida ela está nas mãos de Deus, se você tem andado com Deus e aparentemente tem alguma porta se fechando para você na sua vida, só Deus fecha ou abre porta. Se tem porta se fechando é porque o próprio Deus está fechando, porque Ele está abrindo outra. Ô irmão, entenda uma coisa: Jesus nunca abre uma porta sem que a outra primeiro se feche. Eu já vi pessoas perder bênçãos de Deus porque ela começou a ver uma porta se fechando e ela se desesperou. Entenda uma coisa, irmãos: enquanto uma porta está se fechando, outras estão se abrindo. Glória a Deus. Está dando para entender, sim ou não? Sim. E olha que bonito. A Bíblia diz que enquanto aquelas que não estavam preparadas foram comprar o azeite, irmãos, eu não sei na cabeça daquelas mulheres aonde meia-noite elas encontrar azeite para vender. Mas enquanto elas vão procurar o azeite, o noivo chegou. Só que a porta, o próprio noivo fechou. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já ouviu falar, vai chegar um dia, nós estamos vivendo a época da graça. Vai chegar um dia, irmão, que a porta da graça, ela vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, ninguém vai se salvar mais por obra do Espírito Santo. A pessoa, para poder se salvar, ela vai ter que pagar o preço com a própria vida. Só que isso é um outro assunto. Mas entenda uma coisa: nós estamos vivendo uma época maravilhosa.
maravilhosa. Olha, não sei se você está vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Aqueles que se dizem cristãos lá estão sendo decapitados. Lá naqueles países tem uma grande perseguição, e eles disseram que eles vão acabar com o cristianismo naqueles lugares. Os cristãos estão morrendo. Nós vivemos num país laico, democrático. Hoje você pode andar com a Bíblia, e mesmo assim tem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha de colocar uma gravata para vir na igreja, colocar um terno para vir na igreja. Tem pessoas que têm vergonha de dizer eu sou de Deus. Tem pessoas que na sala, no trabalho dela, ninguém sabe que ela é crente, porque ela tem vergonha de falar e ouvir piadinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse: os que me honram, eu honro. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Para poder servir a Deus, nós temos que estar preparados. Eu não sei se você conhece uma história que está lá no livro de Marcos. A Bíblia diz que tinha um jovem que ele estava dormindo nu. Ele dormia nu e ele ouviu um barulho, porque era de noite. Jesus estava carregando a cruz, e aquele alvoroço, aquele barulho, e aonde ele morava era um lugar tranquilo durante a noite. Só que quando ele ouviu aquele barulho, do jeito que ele estava, ele se levantou. Ele apenas pegou o lençol da cama, ele se enrolou no lençol, e a Bíblia diz que quando ele abriu a porta, ele viu uma multidão, e ele começou a seguir a multidão com o lençol. Ele pensou com ele: ninguém vai me notar se é de noite, ninguém vai perceber que eu estou nu. E ele começou a seguir Jesus vestido com o lençol. A Bíblia diz que alguém da multidão foi lá, e puxou o lençol, e ele ficou nu, e ele foi envergonhado na frente da multidão. Até para seguir Jesus tem que estar preparado. Sabe por que tem pessoas, irmãos, que abandonam o barco? Sabe por que tem pessoas que ela começa a vir à igreja e depois se afasta, desiste? Porque não está preparado. Tudo na vida tem que ter uma preparação. Para seguir Jesus tem que estar preparado. Você tem que andar preparado, irmãos. Se você não for uma pessoa preparada, você sempre vai ser vítima da obra do acaso. Posso te contar uma outra história? A Bíblia diz que um certo dia um rei, ele se disfarçou e ele foi para a guerra. E aí um soldado, alguém foi lá, ele foi despreparado. Um soldado foi lá, jogou uma lança numa casa, e aquela flecha, ela foi vindo, e entrou no meio da armadura do rei e o matou. Por quê? Porque o rei não estava preparado. Quem não anda preparado, a flecha atinge. A Bíblia diz que o noivo chegou, as que estavam ali esperando entraram. E aí, continuando o versículo de número 11: mais tarde chegaram as virgens nessa, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porque só o Senhor tem poder para abrir ou fechar. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigia, irmãos. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Vigia. Eu conheço muitas pessoas, você também deve conhecer, que já tem muito dinheiro, que ela pensou: meu dinheiro nunca vai acabar. Só que é aquilo que eu pregava aqui sexta-feira: o tempo chega para todo mundo, irmãos. Olha, o bispo Luciano era um jovem bonito, tinha uma pele lisinha, né? Olha, ela magrinha, mas magrinha que é hoje. O tempo chegou. O tempo chega para todo mundo, irmãos. E aquilo que as pessoas acham que nunca vai perder, com o passar do tempo, muitas perdem. Quantas pessoas tinham uma saúde de ferro e hoje não pode comer nem um pedaço de pudim por
causa da maldita diabetes, que gostava de comer um torresmo e não pode comer por causa do maldito colesterol, que gostava de pegar uma piscina, que gostava de fazer uma caminhada, mas não pode por causa da maldita bronquite. Então deixa eu dizer uma coisa para você: tem muitas pessoas que achavam que o dinheiro nunca ia acabar e o dinheiro acabou, que a saúde nunca ia acabar e a saúde acabou. Tive até pessoas que pensavam que o casamento nunca ia acabar e o casamento acabou. Você tem que ser uma pessoa preparada. Quem é preparado é pronto. Entenda uma coisa: Noé, ele ficou 100 anos se preparando e pregando. O mundo vai acabar, e o mundo, o povo não queria nem, não estava nem aí. O mundo não estava nem aí. O mundo não estava nem aí. É ou não é verdade? Sim ou não? Entenda uma coisa, igreja: quem anda preparado, nunca é pego desapercebido. Olha as viúvas, olha a viúva, nunca é pego desapercebido. Anda preparado. Deus está falando para você através da minha boca hoje, que se você for uma pessoa preparada, você vai ser um cidadão melhor. Você vai ser um filho de Deus melhor. Se você for, olha, posso falar uma coisa para você? Posso ou não posso? Tem pessoas que não se preparam para fazer uma oração, não se prepara. Irmão, quando você lê a Bíblia, está se preparando. Quando você ora, você está se preparando. E quando você faz aquilo que eu estou falando para você, a oração, você está preparando mais você para enfrentar as lutas do dia a dia. Amém, igreja? Amém. Então, a mensagem que eu estou trazendo para você hoje: se prepara para você se encontrar com Jesus. Eu comecei essa mensagem dizendo que nós vamos se encontrar com Jesus aqui. Hoje nós se encontramos com Jesus espiritualmente, né? Você não vê, mas um dia nós vamos ver Ele face a face. E qual vai ser a resposta dele? Olha, que seja não essa resposta aqui, mas que seja aquela que ele disse para o servo bom e fiel. Lembra? Olha, vindes bendito do meu Pai. Vindes. Agora não vai ser essa resposta que ele falou para as dessas, não. Olha, abri a porta por quê? Eu não te conheço, até porque ninguém abre porta para quem não conhece. Você não abre a sua porta à meia-noite na sua casa para uma pessoa que você não conhece. Jesus falou: não, eu vou abrir a porta porque eu não te conheço. Então a palavra de Deus para você: se prepara para a vida, se prepara para servir a Deus. Mas, poxa vida, pessoal, o senhor está falando desse jeito? Olha, eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 20 anos. Entenda uma coisa, irmãos: igreja com Deus não é que nem firma, não. Sabe por que tem pessoas que não conseguem se firmar na igreja? Porque ficam olhando por tempo de evangelho que ela tem. Ah, mas já passei na igreja A, B, C, e daí? Posso falar uma coisa para você? Irmão, está aqui a minha esposa, né? Eu já cheguei a pregar em cultos que tinha mais de 1000 pessoas. Hoje eu estou pregando aqui para 100, 200, 300. E aí posso falar uma coisa para você: enquanto eu ficava lá olhando para trás, o meu ministério não ia para frente. Quando eu deixei de olhar para trás e comecei a olhar para frente, Deus começou a me abençoar. E tem pessoas assim,
ela começa a olhar: ah, mas o pastor daquela igreja me ensinou desse jeito, ah, mas naquela igreja o trabalho é desse jeito. Ô irmão, enquanto você ficar comparando, você não vai se firmar em lugar nenhum. Você não vai se firmar em lugar nenhum. Posso falar uma coisa para você? Posso dizer uma coisa para você? A sua lâmpada, ela tem que estar cheia. Sabe por que aquelas prudentes não deram o azeite delas? Porque tem coisas, irmãos, que só você pode fazer por si mesmo. Por exemplo, eu não posso comer nem tomar banho por você. Olha, eu posso até orar por você, esse irmão pode até orar por você que está aí do seu lado. Agora, a salvação individual, você tem que buscar por ela. Existem bênçãos na sua vida que é você que tem que buscar por ela. Então, seja uma pessoa preparada. Amém, pessoal? Seja uma pessoa preparada de hoje em diante. Olha, eu sou, que igreja que você é? Eu sou da Igreja Apostólica da Família. Olha, poxa vida, olha que nome de Deus. Eu sou da Igreja Apostólica da Família. Poxa, eu percebo que tudo que você faz de uma maneira especial. Porque eu aprendi lá que nós temos que andar preparado. Ninguém faz um prédio, irmão, sem primeiro fazer o alicerce. O alicerce é o mais demorado, porque nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, nenhuma construtora vai ser louca de fazer um prédio sem vai primeiro preparar um bom alicerce. Porque se eles não preparar um bom alicerce, quando eles levantar o prédio, vai cair tudo. Então, por isso que o alicerce tem que estar bem preparado. Amém, pessoal? Amém. Por que muitos problemas te pegou? Porque você estava despreparado. Se você tivesse preparado, muitos sofrimentos da sua vida você tinha evitado. Mas você não se preparou, porque você pensava que não precisava se preparar. Talvez você era até crente de berço e você de repente aprendeu no evangelho tradicional ou no evangelho religioso que Deus prepara tudo para você. Está errado. Somos nós que se preparamos. Amém, pessoal? E olha o que Deus está falando aqui para você. Talvez você está enfrentando uma luta por esses dias. Talvez você está enfrentando uma dificuldade por esses dias, que você não está conseguindo resolver aquela questão, mesmo com Deus, porque você não estava preparado para receber aquela situação. Entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. Jesus falou, a Bíblia diz: o levantar, o cair é dos homens, mas o levantar é de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Tem momentos na vida que você pode até cair, mas Deus te levanta. Amém, pessoal? E eu quero dizer para você que um dia nós vamos se encontrar com Deus face a face. Um dia nós vamos se encontrar com Deus. Tem uma música que eu quero cantar com vocês que diz assim, vencendo vem Jesus. Quem estiver preparado vai encontrar com Jesus nas nuvens. Quem estiver pronto, preparado, vai encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Segredo que eu estou falando para você. Vira por mão do lado, irmão. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Você pode cantar comigo assim, as tuas leis, os sinais de sua vida.